Alô pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Kaique, professor de Geofísica aqui do Ferradura. Tudo bom? Vamos lá para a última parte dessa nossa série de vídeos de pedologia. Então, caso você não tenha visto, veja os últimos vídeos. Eu entrei no YouTube, aquela playlist tá uma zona das minhas aulas. Eu vou tentar arrumar isso para ficar mais certinho, né? Tipo, por uma ordem. Mas beleza. Então, pedologia a gente viu lá o que, que é, para que, que serve, como se forma o solo, os horizontes, como que a gente pode classificar esse solo e aí os principais solos férteis. Solo fértil é importante do ponto de vista econômico. Hoje a gente vai ver qual que é o manejo adequado para esse solo. Então, por isso que é muito importante que vocês vejam qual que é, como que se dá esse solo, como ele se comporta, o que pode acontecer, etc. Como você analisa o solo para a gente corrigir problemas que podem acabar com esse solo, etc. Então, assim, primeiro ponto, vamos lá, intemperismo. Intemperismo a gente já viu, a gente já falou um pouco na nossa aula de relevo, na nossa aula de Amazônia, que ele vai ser alteração física ou química das rochas que estão ali compondo o solo. Ele vai ser muito importante tanto para formar, mas quanto para modelar esse relevo e esse solo, tipo, a história do solo. Então, assim, ele acontece principalmente de dois modos. E a gente já viu isso também, o químico e o físico. Basicamente, o químico ele vai mudar a estrutura dessa rocha, principalmente com a água. Isso é muito importante. Então, solo próximo de rios, de mar, que chove muito, ele vai ter um intemperismo químico muito intenso. E o físico vai ser só você vai alterar uma parte fisicamente. Então aí vai entrar principalmente o vento. Vocês lembram daquele exemplo? Se a gente cortar uma folha de papel e rasgar ela, é físico. Uma folha de papel continua sendo uma folha de papel, ela só está rasgada. Mas se você cata uma folha de papel e queima, já era. Você alterou a composição química dela, etc. Você não é mais uma folha de papel, vai virar cinzas e fumaça, né? Então fica essas duas coisas para você pensar. Vamos ver uns exemplos. Esses aqui em deserto, o intemperismo físico ele vai ser muito mais intenso. Isso a gente consegue pensar porque um deserto não vai ter muita água, não chove muito, provavelmente não vai ter grandes rios e não vai ter um mar grandão. Então o que acontece? O vento vai corroer, vai ser o principal fator e a gente que vai alterar esse relevo, esse solo. Então aqui, só para vocês terem uma noção, olha só. Aqui não é um deserto, né? Mas olha só, dá pra ver certinho como o vento ele vai chapando essas costas. E isso vai acontecendo em vários modos aqui. Isso é lindo. Olha só essa estrada bem aqui no meio dessas montanhas. Enfim, deserto também aqui é outro exemplo da rocha. Aí aqui em temperismo químico, sabe aquele ditado? Água mole, temperatura, tanto bate até que furar. Pois é, a gente vê. Na próxima vez que você for na praia e você vê rochas, olha só como elas são. Elas são todas... Meu Deus, coronavírus. Elas são todas tortas porque a água, conforme ela entra, ela vai puxando. Ela entra e vai puxando. Começa a ver isso da próxima vez. E às vezes, como aqui no fundo, ela realmente fura a rocha, ela perfura a rocha. Aqui outro exemplo, ó, se a gente vê aqui, tá um pouco ruim essa imagem, né? Mas se a gente ver aqui embaixo, olha só como tá a água, então assim, a onda, o nível do mar batendo, maré subindo, descendo, vai alterando aí essa rocha e altera também por consequência o solo. Lembra, o solo vai ser o solo vai ser ali a rocha alterada. Mano, que saudade de dar aula em sala de aula, sério, gente, vocês não têm noção. Eu sei que é muito difícil pra vocês, mas pra gente, professor, nós sofre também. Mas vamos lá, vai acabar, gente. Então, assim, problemas no solo que a gente tem que ter muito bem na nossa cabeça. Desertificação e arenização. Eu já falei isso para vocês na aula de Amazônia, mas basicamente, desertificação é uma área virar um deserto. Então, esse é um processo mais natural que acontece em áreas como a Caatinga. Ela tem um processo de desertificação. Não quer dizer que ela é um deserto, ela tem um processo. A arenização é quando você tira a camada de plantas, de árvores, etc. E aí vai virar uma grande areia, como a Amazônia. E aí a erosão é o que a gente vai ver mais a fundo hoje.
Aí, caso vocês queiram ver mais, volta lá os vídeos, etc, que aí vocês vão conseguir ver certinho. A erosão, ela vai ter diversos tipos. Qual que é? Vai ser a alteração no solo. Qual que é a diferença entre intempéries e a erosão? A erosão vai ser uma ação que vai alterar o solo de uma maneira ruim. Então, como assim? Uma intempérie faz erodir o solo. Basicamente é isso. Um é consequência da outra. Então, o primeiro caso que a gente vai ver é a lixivização. Lixivização é uma lavagem excessiva pela chuva, principalmente. O que isso quer dizer? Conforme a chuva vai caindo, etc., vai ficando mais ácido o solo. Quanto mais ácido o solo, menos a gente vai conseguir plantar nele, etc., desenvolver algumas culturas. E aí ele pode ocasionar sucos e rabinas. Galera de Botucatu, eu falo especificamente para você, mas se você mora numa região que tem pasto, que etc., que você consegue ver, você com certeza já viu isso depois que chove. Porque o que acontece? O solo vai rachando, vai ficando tão ácido, tão ácido, tão ácido, que vai mudando a composição e aí vai ficando esses buracos que se chamam sucos. Um suco muito grande é uma ravina, tipo essa daqui. Essa daqui a gente consegue ver que é uma área bem grande, aqui tem uma casa e aqui olha só o tamanho disso aqui. Então basicamente é muito grande. E aí vai acontecendo, sei lá, um suco ao longo do tempo, uma ravina ou uma chuva muito forte no solo aí já mais frágil, pode acontecer. Por isso que você conhecer o tipo de solo, você vai conseguir saber se isso pode acontecer. Se isso pode acontecer, o que você pode fazer para deixar isso melhor, para evitar que isso aconteça. Porque se a gente pensar assim, eu quero plantar alguma coisa em um solo, se eu não conheço ele, como que eu vou saber o que pode acontecer nele? Então você pode perder muito dinheiro, pode perder a sua produção, da sua família, etc. E aí, a laterização. A laterização é a consequência da lixivização. Como assim? Então, a lixivização vai ser a lavagem do solo pela chuva. Vai ficando ácido, vai ficando ácido, vai ficando ácido. A laterização é justamente o acúmulo de coisinhas que deixam ácida. Que coisinhas são essas que deixam ácidas? O hidróxido de ferro e o alumínio. Hidróxidos, o que é hidróxidos mesmo? Lembra da laje química? Os íons OH? Então, são basicamente elementos químicos que se ligam aos íons de OH, no caso, ferro e alumínio. Aí lembra ferro, 2+, então cruza, aí vai ficar FeOH2. Isso aí é mais química, eu não vou entrar em muitos detalhes assim, mas para a nossa matéria aqui, se vocês lembrarem disso, acúmulo de hidróxidos de ferro e alumínio, eles vão alterar a composição e a aparência dos solos. A gente já viu. Acúmulo de ferro, que cor que fica o solo? Isso aí, avermelhado. Lembra da ferrugem? Enfim. E aí, aqui é a consequência, como eu falei, da sua lavagem exaustiva pela lixivização. Ou seja, a laterização é a consequência da lixivização. É muito difícil fazer os gestos, tipo, na frente da câmera, porque eu vou fazendo assim na cama, etc. E tenho que, tipo, fazer aqui na câmera. Enfim, doideiras desse momento que a gente está vivendo. Opa, travou o computador e beleza. Enfim, agricultura. A gente tem que pensar, como eu falei, o que você vai plantar. Para efeitos de vestibular, a gente vai ter dois grandes tipos atuais: agricultura familiar e o agronegócio. O nome ele é bem intuitivo, mas a gente pensa assim: familiar, uma família, vai ser pequeno, vai ser lá o seu Antônio, que cuida de umas galinhas, que tem umas plantações, que vende numa feira, etc. Ele tem uma produção muito uma produção ele produz muito pouco e ao mesmo tempo ele tem uma renda só para ele aí conseguir pagar as contas dele, conseguir manter a família dele, etc. O agronegócio é uma escala muito maior. Então, assim, são grandes empresas com muito dinheiro, que investem muito dinheiro e vendem por muito dinheiro. Geralmente, os mercados eles compram dessas produções porque é muito mais barato. Então, eles colocam uma mão de obra que é muito mais barata, como, por exemplo, máquinas. Eles usam sementes que geralmente não ficam estragadas, as sementes transgênicas. Então isso fica muito mais em conta. Por isso que às vezes no mercado é muito mais barato do que na feira. Então na feira o seu Antônio lá, que tá vendendo, ele tem muito mais custo para fazer, tanto físico quanto de tempo, de trabalho dele. Ele não consegue fazer muito quando uma empresa lá que compra, sei lá, milhões e milhões de quilos de uma semente consegue plantar de uma vez só com um caminhão e consegue colher de uma vez só de um caminhão.
Então consegue perceber a diferença? E aí a gente pensa, sei lá, então no mercado um pé de alface é R$ 2, na feira tá R$ 4. Puta, será que realmente compensa economizar R$ 2 para você alimentar uma empresa grande, em vez de você ajudar o seu Antônio lá a manter a família dele? Isso é uma opinião mais pessoal, mas enfim, eu sempre prefiro comprar em feira de pessoas que eu sei como que plantaram, etc. Porque aí eu sinto que estou ajudando essa família. Claro, é uma escala muito pequena, isso não vai mudar o mundo e tal, mas eu sinto que eu faço alguma coisinha já, né? Coisas que dá para fazer para enfrentar a erosão. Rotação de culturas. Essa é a principal. Basicamente assim, cultura é o tipo de coisa que você vai plantar. Então tem cultura de milho, cultura de soja, cultura de, sei lá, café, enfim. Só que o que acontece? Cada planta, quando você vai plantando ela ao mesmo tempo suga o solo, mas ela deixa alguma coisa para trás nesse solo. É assim que a gente pensar que uma floresta vive, assim, uma planta vai crescendo, ela morre. Então ela deixa lá alguma coisa no solo, se decompõe, outras vão crescendo, elas morrem, e assim por diante. Então, você rotacionar as culturas, vamos pensar, que nem aqui nesse exemplo, tem um terreno grandão, você divide ele em 4, você planta cada parte, cada setor, uma cultura, e aí você, ao longo de um ano mais ou menos, que é o tempo médio que essas plantas demoram para crescer, você vai trocando. Então, com isso, com essa alternância de culturas, que você vai saber quando você vai alternar e para que sentido, tem uma ordem certa, você consegue manter o solo muito melhor, muito mais eficaz. Só que isso precisa de muito estudo, porque você tem que saber exatamente quais plantas vão deixar as substâncias certas para trás e quais plantas vão absorver isso e deixar a certa para trás para ficar num ciclo. Vocês vão ver melhor isso nas aulas de biologia ou química, que fala sobre o ciclo do carbono, do nitrogênio, fixação, enfim, por plantas. É uma matéria muito da hora. Enfim. E vestibular adora essa matéria, basicamente, porque ela consegue juntar várias disciplinas aí numa mesma questão, e a gente sabe que eles adoram fazer isso. Mas, bom, seguindo. Já falei isso aqui, né? Mas aqui fica para vocês verem. Enfim. E aí outras estratégias para aumentar a eficácia da cultura. Eu falei um pouco, mas assim, as sementes que elas são resistentes a um solo mais aí pobre, que não precisa de tanto manejo, que ela cresce mais rápido, são as sementes transgênicas. Sementes transgênicas são sementes que foi alterada a biologia, a composição dela, para elas conseguirem aguentar mais o tranco. Isso é bom? É ruim? Tem um debate muito extenso nesse quesito. Tem gente que fala assim, sementes transgênicas podem trazer malefícios para a nossa saúde, porque não é uma coisa natural, é uma coisa artificial. E aí o que acontece? Às vezes você vai comprando lá vários legumes, vários alfaces, enfim, e você pensa, nossa, estou comendo super saudável. E na verdade não, você está comendo uma coisa que pode fazer mal a longo prazo. E aí, entra em oposição os orgânicos. Deixa eu até colocar isso aqui. Os orgânicos vão ser as plantas que não têm alteração, são elas em natura. E isso. Só que são muito mais caras, porque, de novo, você precisa ter um manejo muito melhor, você tem que ter um conhecimento muito melhor, e isso custa muito mais. Por isso que coisas orgânicas, elas são muito mais caras. Só que elas são, além de elas não serem transgênicas, elas são livres de herbicidas e inseticidas. Orgânicos, corrigiu o português aqui. Herbicidas são venenos para ervas e inseticidas são venenos para insetos. Isso você vai passando na plantação e aí vai afastando tanto ervas que são ruins, que vão consumir aquele solo, quanto insetos. Só que isso causa, de novo, uma questão muito tensa, porque assim, vamos pensar. Se você é um inseto que gosta muito de comer folhas de milho e você vê uma plantação inteira, um solo muito grande com folhas de milho, vai ser um banquete para você, certo? Agora, se você vê um pouquinho de milho ali, mas ele está totalmente encoberto por outras plantas, não vai ser tão atrativo para você. Você pode até ir. Mas é assim, se a gente tem que começar a pensar. O agronegócio vai ser uma grande área. E essa grande área vai sofrer grande atenção, tanto de insetos, etc. E aí, se você passa um veneno, você vai matando espécies que ali estão contribuindo para o equilíbrio daquela região, etc.
Então é um debate muito extenso, queria muito estar na sala de aula, ouvir as suas perguntas, mas deixa nos comentários, me chama no Facebook, etc, que a gente pode aí conversar mais. E bom, uso de mecanização. A maioria dos países agora que exportam muitas coisas desse setor usam muitas máquinas, muitas e muitas e muitas máquinas. Então, desde de tratores, etc. Mas isso, óbvio, é um agronegócio, não é o seu Antônio lá que está na fazendinha dele. Beleza, vamos lá ver essa questãozinha, já está acabando a aula. Então, aquele esquema, se quiser pausa, se não, vou começar a falar. A rotação de culturas consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola anualmente, certo? Em geral, as espécies escolhidas devem ter diferentes hábitos de crescimento do sistema radicular. Radicular vai ser a raiz. É a raiz que vai deixar a herança biológica. O que vai deixar para trás o solo, etc. Com relação às características da rotação de cultura, assinale a opção correta. Então, aí, alternativa A. Necessidade do uso frequente de herbicidas, inseticidas e fungicidas para o controle de invasores, pragas e doenças foliares. Não. Lembra do exemplo? Se você for uma plantação de milho encoberta por outros tipos de plantação, você não vai atrair tanta atenção assim como uma grande plantação de milho. Então você não necessita de um uso frequente de herbicidas, inseticidas e fungicidas. Então não. B. Esgotamento progressivo de nutrientes do solo. Não, já está totalmente errado. A rotação de culturas não vai esgotar, ela vai justamente aproveitar e ter um melhor uso. Então não vai esgotar nada. C. Possibilidade de intensificação de ocorrências de insetos do solo e nematóides. Também não, assim como a A é a mesma coisa. Nematóides são aqueles vermes, vocês provavelmente vão ver isso em bio. Nematomintes, plateumintes são pequenos vermes. Enfim. D. Aumento potencial de ocorrência de erosão causada pela desestruturação do solo. Não, você não vai aumentar, você vai diminuir. A gente está numa aula para ver o que a gente faz com a erosão, tal, como a gente faz, então isso vem para corrigir. E a alternativa E, melhoria e ou manutenção da fertilidade do solo. Certinho, é isso mesmo. Só para fechar a aula, vamos ver esse tipo aqui de plantação em áreas muito inclinadas de montanhas, enfim. A gente utiliza esse tipo de plantação chamado terraceamento, que é basicamente fazer terraços, e aí isso vai conservar o solo, vai barrar um pouco a chuva, não vai fazer com que seja tudo lavado, e basicamente você vai conseguir plantar muita coisa. É um tipo milenar, assim, tem indígenas que no Peru, comunidades aí de muitos anos atrás, já utilizavam esse tipo de solo. Ele é muito, muito, muito eficaz, só que aquela coisa, demora muito para você planejar um solo desse, etc. É muito mais fácil você tacar um monte de transgênico, colocar um monte de máquina, etc. para funfar, e aí você economiza muito mais dinheiro. Só que ao mesmo tempo você não respeita tanto a natureza, então tem todo esse debate aí que acontece. Então, beleza, pessoal. Eu sei que essa aula foi muito pesada. Essa série de vídeos também foi muito, muito, muito pesada. Eu sugiro que vocês revisem tudo, vão anotando com carinho, vejam todos os vídeos que eu coloquei nos slides. Tá tudo lá no Drive e tal. Mas, bom, é importante sempre. Sei que tá difícil, mas vamos que vamos. Meu computador quebrou o microfone, por isso que eu fiquei a aula inteira falando com esse negócio no fone. Então, enfim. Beleza, pessoal? Eu vou ficar por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.